Olá, seja muito bem-vindo à série Questões Comentadas aqui do canal. Eu sou a professora Eliane Vieira. Este é o episódio número 65. É verdade, já caminhamos muito nessa série Questões Comentadas. Nessa aula, eu vou mostrar para você como o CESP cobrou sintaxe, especificamente tipologia do sujeito. Então, se você estiver estudando para concurso e você ainda não é inscrito no canal, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, porque hoje, se você erra esse tipo de assunto nas provas do CESP, eu vou mostrar para você que, na verdade, é muito simples você acertar as questões sobre sujeito. O que você precisa é treinar o seu raciocínio, ter uma estratégia de resolução de questão. Eu vou mostrar como você vai fazer isso nessa questão do CESP TRF Primeira Região. O comando dela diz exatamente o seguinte: o termo bens não mercantis em disputa, linha 37, exerce a função de sujeito da oração em que ocorre e é o referente do pronome ser em tratando-se. Quem é meu aluno do curso Português CESP sabe que nesse modelo de questão do CESP a gente nem precisa ficar perdendo tempo indo ao texto para fazer a leitura e ver se realmente o termo bens não mercantis é o sujeito da oração. E se você quiser fazer parte dessa família, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o curso Português CESP. Então eu vou mostrar para você o seguinte: eu vou fazer sim a leitura do texto, um caminho um pouquinho mais longo para resolver essa questão, mas você agora já vai saber o macete que a gente utiliza quando a gente tem essa estrutura tratando-se, ok? Vejamos rapidinho lá no texto, nós estamos exatamente aqui. Eu vou ler um pouquinho antes só para a gente contextualizar. Veja, isso é exemplificado pela luta dos pescadores artesanais da Associação Homens do Mar em defesa do caráter público da Baía da Guanabara e pelas manifestações maciças de ciclistas pelo direito ao espaço público nas cidades, tratando-se de bens não mercantis em disputa. É óbvio que o CESP fez o seguinte aqui: ele quis tentar te confundir omitindo a preposição desse segmento, mas é o princípio básico da sintaxe que não existe sujeito preposicionado. Então é óbvio que de bens não mercantis em disputa não pode ser o sujeito da oração. É a primeira coisa que você precisa saber para você não errar mais esse modelo de questão do CESP, que cai bastante tanto nas provas de nível médio quanto de nível superior. E uma outra informação que você precisa saber, se você não estiver convencido ainda, é que verbo tratar nesse contexto é transitivo indireto. Quem trata, trata de alguma coisa. Se ele é transitivo indireto, obviamente ele vai precisar de quê? De um objeto indireto. E o que é o objeto indireto? É aquele complemento preposicionado, ou seja, a preposição no objeto indireto é obrigatória. E onde está essa preposição? Exatamente aqui, é o de, que o CESP, de forma bem maldosa, omitiu aqui no comando da questão. Então isso aqui não é o sujeito da oração, é o objeto indireto. Você não pode mais cair nesse tipo de pegadinha proposta pela banca CESP. Isso é objeto indireto. O que é objeto indireto? Repetindo, é aquele complemento com preposição obrigatória. E aí a banca, para tentar te confundir ainda mais, enrolar todos os miolos aí da sua cabeça, ela fala assim: e o referente do pronome ser em tratando-se. Ora, referente do pronome ser, quando ela fala em referente, ela está falando de coesão textual, de elemento anafórico. Só que este ser aqui, nesse contexto, deixe-me retirar isso aqui para o ser aparecer. Nesse contexto, como a gente está diante de um verbo transitivo indireto, eu já falei várias vezes aqui nesse canal que VTI mais ser
Qual é a função deste se? Este se é um pronome indeterminador do sujeito. Então a função deste se não é ser um elemento coesivo, não. Ele está aqui somente para dizer o seguinte: olha, essa frase aqui tem um sujeito indeterminado. É exatamente isso. Tratando-se de bens não mercantis em disputa, é um exemplo claro de sujeito indeterminado. Então, apesar de todos os esforços do CESP para tentar te confundir nesse comando de questão, é muito simples da gente perceber e saber que a número 65 tem o comando errado. Primeiro, porque o sujeito não pode ser preposicionado, e aqui nós temos um elemento preposicionado, logo, isso aqui não é o sujeito da oração. E segundo, nós estamos diante de um verbo transitivo indireto e o VTI mais C. Este C é um pronome indeterminado do sujeito, que indica que esse sujeito é indeterminado. Se ele é indeterminado, é óbvio que o termo bens não mercantis em disputa, como o CESP colocou aqui, não é o sujeito da oração, uma vez que ali nós temos um exemplo de sujeito indeterminado. Utilizando conceitos simples e informações precisas, você consegue rapidamente chegar à resposta dessa questão. Então, o número 65 tem o comando errado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like nesse vídeo, e para você saber exatamente como resolver as questões mais cobradas pelo CESP, Banca Sebrasp, atualmente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do curso Português CESP para você obter mais informações e não ficar por aí caindo nas pegadinhas do CESP, ok? Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!